qual que é o maior mandamento? Ele diz: ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro além dele. Oh, meu pai, isso é tremendo demais, gente. Isso é tremendo demais. O próprio Salvador falando: ouve, ó Israel, o Eterno é um e não tem outro além dele. É ele que vocês têm que adorar. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Supremo, o Eterno, o Magnífico. O filho adorava o pai. Como é que um Deus vai adorar outro Deus, meu irmão? O filho adorava o pai, o filho adora o pai. E o filho nos leva a adorar o pai, em espírito e em verdade. O verdadeiro Mashiach, ele é 100% homem. A vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Porquanto há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. Yahushua Mashiach, homem. Paulo, o apóstolo Shaul, ele termina dizendo: Yahushua, o homem. Yahushua é 100% homem, ele não é um ser híbrido, como prega o cristianismo aí hoje. Então, meus irmãos, nós temos que levar esse verdadeiro evangelho, de que existe um só Criador, Yahweh dos exércitos, o único que deve ser adorado, honrado, reverenciado, e um só intercessor entre esse Criador e os homens, Yahushua, o homem, o nosso rei, o nosso mestre, o nosso líder, o nosso general é ele, porém ele é homem, e um dia nós vamos estar com ele. Então vamos pregar esse verdadeiro evangelho, vamos mostrar para as pessoas que nós temos um evangelho puro para passar para elas, vamos mostrar para elas que nós temos uma semente pura. O arrebatamento é importante? É importante sim, mas o mais importante é fazermos com que as pessoas nasçam como crentes genuínos, não como crentes híbridos. E para isso nós temos que levar uma semente pura, não uma semente hibridizada. Para isso nós temos que levar a palavra do Eterno como ela é, original, sem corrupção. Um evangelho eterno, sem deturbação, sem o dedo do homem. Ok, irmãos? Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Fica na graça e na paz do Eterno. Neste vídeo, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a tentação do Mashiach. Eu estou falando do Filho do Eterno. Eu não estou falando do próprio Eterno vindo e se encarnando, não. Eu estou falando do Filho do Eterno que desceu até essa terra e se tornou um homem e morreu por nós. Então eu quero falar da tentação dele. Ele era um homem, 100% homem. O maligno não aceita que um homem venceu Elão, irmãos. O maligno não aceita que um homem derrotou Elão, por isso que ele fica criando essas doutrinas e pregando que um Deus encarnou e veio na terra. Isso é doutrina do paganismo, irmão. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, e que há um só Eterno, o Pai, e um só mediador entre o Eterno e os homens, Yahushua, o homem, é um ser celestial, que era o Filho do Eterno. Ele era um ser celestial, e ele desceu aqui na terra e se tornou um homem. 1 João capítulo 4, todo aquele que não confessa que Yahushua veio como homem é o espírito do anticristo, trabalhando contra a mensagem do Eterno, querendo dizer que Yahushua não venceu o maligno, quem venceu o maligno foi um homem, Yahushua o homem. Então hoje nós confessamos que um homem está lá na glória representando os demais homens que estão aqui na terra. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso irmão mais velho, primogênito dentre muitos irmãos. Yahushua foi tentado como homem, 100% homem, e venceu a Satanás como homem. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, ali o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala que ele tinha medo da igreja primitiva perder a simplicidade do Mashiach. Ele tinha medo da igreja ser enganada como Eva foi enganada. Ele tinha medo da igreja ser seduzida como Eva foi seduzida e foi após outro. Eva foi seduzida e foi após outro. Ela largou Adão de lado e foi dar ouvido à serpente. E aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala assim: eu tenho medo que vocês sejam seduzidos e vão após outro Mashiach que nós não temos pregado. Eu tenho medo que vocês vão após outro Salvador que nós não temos anunciado. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. No início, a igreja primitiva estava seguindo o verdadeiro Salvador. O Salvador que foi apresentado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Shaul e pelos outros apóstolos. Porém, a igreja, no decorrer do tempo, ela largou o verdadeiro Mashiach e seguiu após outro Mashiach. Qual outro Mashiach, meus?
um Machia criado pela igreja de Roma. Para ser mais exato para os irmãos, criado pelo Constantino, o imperador Constantino. Os apóstolos, quando eles estiveram aqui na terra pregando, eles pregavam que Yahshua era 100% homem. Eles não pregavam que Yahshua era um Deus encarnado que desceu nessa terra. Então esse quarto evangelho, ele contradiz tudo aquilo que os apóstolos ensinou e o próprio Machia ensinou. O próprio Machia ensinou que o Eterno é um e que não existe ninguém semelhante a ele. Quando ele diz, ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro além dele. Então o Machia que teve nessa terra, ele era 100% homem. Ele não era Deus encarnado. Onde nós vemos isso, amigos? No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Lá diz assim, a vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chega ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua, o Machia, homem. Aí ele termina dizendo assim, ó, homem, mostrando que ele é homem, ele é 100% homem. Ele não é uma encarnação de um Deus que desceu nessa terra, como afirma o quarto evangelho. Então o que aconteceu? Aquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, previu lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, capítulo 11, versículo 4, onde ele fala que ele temia que a igreja fosse após outro Machia. Isso aconteceu. A igreja abandonou o verdadeiro Machia, que era 100% homem, e foi após um Machia que era um Deus encarnado que desceu sobre essa terra. Então, meus irmãos, esse quarto evangelho, ele é totalmente herético. E o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos que Yahshua Machia, ele é um, Jesus é outro. A diferença dos dois não está só no nome. O nome Jesus significa, isto é um porco. O nome Yahshua significa, Yahweh salva, Yahweh é a salvação. Agora, com respeito à pessoa dele, um é 100% homem, esse é Yahshua. O outro é Deus encarnado. É tanto que os pastores seguem a mesma linha do catolicismo romano. Os pastores dizem que o Machia que teve nessa terra, o Salvador que teve nessa terra, era 100% homem e 100% Deus. Veja bem, o quarto evangelho ele veio para encobrir o verdadeiro evangelho. É uma casca. É uma casca que está encobrindo o verdadeiro evangelho para as pessoas não verem o verdadeiro Machia. Aqui ele vai falar sobre Bultmann e sobre princípios da escatologia. Ele diz, no seu conjunto, o quarto evangelho desenvolve o princípio de uma escatologia já realizada. Influenciada, veja, irmão, detalhe, ela foi influenciada pelos modos de pensar gregos. Ela foi influenciada pelos gregos. Assim como a gente viu aqui no manual bíblico da SPB. Conforme a gente mostrou ainda há pouco, ele disse, combinou conceitos encontrados de origem pré-gnóstica e ideias do mundo greco-romano, confirmando isso. Focado, irmão. E olha, então que ideias são essas gregas? De Zeus e Hércules? De um deus e um semideus? Porque está pregando um Machia, um Salvador, que é um Deus encarnado. Isso é heresia, meus irmãos. E gravíssimo. O nosso Salvador ele é 100% homem. 100% homem. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos nesse estudo. Então, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que no decorrer da história, quando Constantino entrou para dentro da igreja ali, ele aceitou o quarto evangelho como sendo inspirado. E aí Constantino fez o quê? Constantino passou a pregar que o Salvador era um Deus encarnado que veio nessa terra. Na verdade, ele passou a pregar um Deus lá da Grécia, porque é a Grécia que prega os semideus, como Zeus e Perseu. Mas eu quero colocar primeiro aí agora uma partezinha do vídeo aí,
para vocês verem que a própria elite mundial aí sabe que o Mashiach era 100% homem, e eles mostram aí, eles conhecem a história também, ele vai estar falando da história no vídeo aí agora, ele vai estar mostrando que Constantino, ele se desviou daquilo que os apóstolos pregavam. Os apóstolos pregavam que Yahushua era 100% homem, mas Constantino já veio pregando um Deus encarnado, um Deus homem. Eu vou colocar um pedacinho do vídeo agora para vocês verem. A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Apenas 3 séculos antes, um jovem judeu chamado Jesus surgira, pregando o amor e um único Deus. Séculos depois de sua crucificação, os seguidores de Cristo haviam crescido consideravelmente e dado início a uma guerra religiosa contra os pagãos. Ou foram os pagãos que começaram uma guerra contra os cristãos? Lia, é impossível saber quem começou as atrocidades daquele período. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa e como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Eu não entendo. Minha jovem, até aquele momento na história, Jesus era visto por muitos de seus seguidores como um grande profeta, como um homem poderoso, mas ainda assim um homem. Apenas um homem mortal. Constantino não criou a divindade de Jesus. Ele apenas sancionou uma ideia amplamente difundida. Semântica. Não, isso não é semântica. Está interpretando os fatos para apoiar as suas próprias conclusões. É fato que para muitos cristãos, Jesus passou de mortal a divino da noite pro dia. Para alguns cristãos, a sua divindade foi reafirmada. Que absurdo! Houve até um pronunciamento formal de Eles sua não promoção. concordaram nem com o Concílio de Nicéia. Por favor. Quem é Deus e quem é homem? Então agora que vocês viram aí o vídeo aí, o ator aí mostrando aí que Constantino é que corrompeu tudo, fez essa bagaceira toda e trouxe esse Jesus aí, esse Deus encarnado, esse Deus homem. Agora, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que esse Jesus, ele é um ídolo da mitologia grega. Ele é lá da Grécia, igual o quarto evangelho afirma, porque o quarto evangelho ele é gnóstico. Esse quarto evangelho aí, suposto escrito pelo apóstolo João, ele é gnóstico. Ele é um livro que prega os deuses da Grécia. Esse Jesus aí é um deus da Grécia. Então, irmãos, eu quero colocar aí agora uma parte do filme de Zeus e seu filho, Perseu. Perseu era o filho de Zeus no filme. Zeus da mitologia grega, da onde veio o nome Deus. E Perseu, o que acontece? No filme aí, Zeus, o pai dele, fala assim: meu filho, agora você vai ser adorado pelos homens, porque você fez uma grande proeza na terra aí. Então agora os homens vão te ver como um semideus. E eles vão te adorar, queira você acreditar ou não, eles vão te adorar, porque eles vão ter você como um semideus. O que eu quero trazer para vocês, meus irmãos? Quero trazer para vocês que da mesma forma que está registrado nesse filme aí, que eles passaram a adorar o filho de Zeus, eles passaram a adorar a Jesus, o filho de Deus, porque é um ídolo da Grécia. Por que eles passaram a adorar ele? Porque eles tiveram ele como um Deus encarnado nessa terra. Devido a Yahushua ter feito muitos milagres na terra e depois eles terem mudado o nome dele lá e pregado Jesus, então eles mudou a personalidade, eles passaram a pregar outro. Como o apóstolo Paulo, eu tenho medo que assim como Eva foi após outro, a igreja também vai após outro Mashiach, que não é aquele que nós pregamos. Por quê? Porque os apóstolos pregavam um Salvador que era 100% homem. Mas ele já estava mostrando que ia surgir pessoas pregando um outro, e surgiu.
Constantino introduziu Jesus, o Deus homem. E nesse filme aí, Zeus fala com seu filho Perseu, que é um semideus, um deus homem. Fala, os homens agora vão te adorar. E o que aconteceu? Vamos assistir um pedacinho do vídeo aí agora para vocês verem. Aí eu vou dar continuidade. Conheço seu coração melhor do que você mesmo. Você acredita que sua metade humana torna você indigno de se juntar a nós. Vai aprender algum dia que ser meio humano torna você mais forte que um deus, não mais fraco. Pode não querer ser Deus, Perseu, mas depois de atos como o seu, os homens vão adorar você. Então agora que vocês viram aí o pedacinho do filme aí, onde Zeus fala que os homens iam adorar o filho dele, Perseu, vocês agora então entenderam aí a questão de que Constantino fez a mesma coisa. Por quê, meus irmãos? Porque Constantino, ele endeusou o homem que esteve nessa terra. Ele falou, não, esse Machia, então, ele era Deus encarnado. Quando ele fez isso, ele passou a pregar um outro Machia, que não é o Machia que os apóstolos estavam pregando. Foi por isso que as escrituras foram deturbadas, meus irmãos. É por isso que quando você vai no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2, se você quiser anotar com a caneta aí, você pode anotar. Mateus 8, versículo 2, Mateus 2, versículo 2 ao 8, Mateus 14, 33, Mateus 20, versículo 20, Mateus 28, versículo 9 ao 17, Marcos capítulo 5, versículo 6, Marcos 15, versículo 19 e Lucas 24, 52. Quando você lê essas passagens, esses versículos na Bíblia Almeida, lá diz que as pessoas adoravam o Machia. Quando você lá fala que os demônios vinham e prostravam diante dele e o adoravam. Lá fala que as pessoas vinham até ele e adoravam a ele. Por que na Bíblia Almeida está escrito que as pessoas adoravam a ele? Porque ali os tradutores, os corruptos, começaram a pregar um Machia que era Deus homem, um Deus encarnado. Então, se ele era um Deus, ele tinha que ser adorado. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá e deturbaram todas essas traduções. Quando você pega na Bíblia de Jerusalém, ela fala que eles não adoravam ele, pelo contrário, eles vinham até ele e prostravam-se diante dele em sinal de reverência, ou prestando-lhe homenagem. Reverência, prostrar diante de uma pessoa, meus irmãos, não tem nada a ver com adoração. Você pode ver isso no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 24, onde as pessoas prostravam diante dos reis, como o rei Davi, o rei Salomão. Você pode ver isso no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 16. Se você comparar os Salmos 97, versículo 7, com Hebreus, capítulo 1, versículo 6, você vai ver que os dois não batem. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, fala que as pessoas adoravam o Filho do Eterno, os anjos, aliás. Fala que os anjos adoravam o Filho do Eterno. Mas quando você vai para os Salmos 97, versículo 7, que veio direto da Bíblia hebraica, você vai ver que lá na Bíblia hebraica fala que os anjos prostram diante dele em sinal de reverência. Por quê? Porque no Novo Testamento ali já está deturbado. Em Hebreus capítulo 1, versículo 6 já está deturbado. Fala que os anjos vão adorar o Filho do Eterno. Mas no livro de Salmos 97, versículo 7, direto da Bíblia hebraica, fala que os anjos vão prostrar diante dele. Porque em sinal de reverência, em sinal de respeito. Por quê? Porque o Filho não é para ser adorado. Por que não, Romeus? Porque Yahshua é homem. Homem é uma criatura. Criatura não pode ser adorada. Yahshua é digno de receber toda a honra, todo o louvor. Entendeu, meus irmãos? Toda a reverência, todo o respeito. Mas ele não é digno de ser adorado. Adorado só Yahweh dos exércitos. Por isso que quando você pega a Bíblia Jerusalém, ou a Bíblia King James, ou a tradução Novo Mundo e outras traduções mais fiéis aí, todas essas passagens que eu falei para você do Novo Testamento aqui, Marcos, Lucas, Mateus, vai estar dizendo que as pessoas prostravam-se diante dele e não que elas adoravam a ele. Por quê? Porque essas traduções são fiéis. Eu estou mostrando para vocês que quem fez isso foi os tradutores corruptos. Por quê? Porque eles passaram a pregar um Machia que era Deus encarnado. Se ele era Deus encarnado, se ele era o próprio Deus que se encarnou, estou falando a palavra Deus aqui, meus irmãos, para poder ficar mais fácil para as pessoas que estão assistindo o vídeo pela primeira vez. Porque senão fica difícil para elas entender se eu ficar falando só Criador, ou Yahweh, ou Eterno. Então estou simplificando o máximo aqui. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo trazer para vocês com esse estudo, meus irmãos? Eles endeusaram o Machia, Constantino. Quando ele fez isso, ele passou a pregar um outro Machia, que não é o Machia verdadeiro, meus irmãos. Passou a pregar um falso Machia, um Machia que o apóstolo Paulo falou, vai vir gente pregando um outro aí. Porque o que nós pregamos é homem. Como ele falou no livro de 1 Timóteo capítulo 2, há um só Criador, Yahweh, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua Machia, homem. Aí ele afirma, ele é homem, 100% homem. Então, meus irmãos, ele sendo homem, ele é uma criatura. E quando você chega no livro de Lucas capítulo 4, versículo 7, Romanos capítulo 12, versículo 1,
Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10, o anjo fala assim, ó, quem é fiel ao testemunho que Yahshua deu, adora o Pai. Apocalipse 19, versículo 10. Ele fala assim, ó, quem é fiel à palavra que Yahshua ensinou lá na terra e pregou lá na terra, vai continuar adorando o Eterno, o único, o Eterno. Isso também está registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 7, quando Satanás pede para Yahshua adorar ele, Satanás pede para Yahshua adorar ele, e Yahshua vira para ele e fala assim, arreda Satanás, porque está escrito, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então Yahshua pregou isso, que nós devemos adorar o Pai. O Pai é o único que deve ser adorado. Então, a partir da hora que eu passo a adorar o Filho no lugar do Pai, ou a partir da hora que eu passo a adorar qualquer outro ser, como o catolicismo romano e as denominações estão fazendo aí, adorando um Mashiach que é um Deus encarnado, o que eles estão fazendo? Eles estão cometendo idolatria. Eles estão debaixo de idolatria. Por quê? Porque só Yahweh pode ser adorado. Só Ele é o único todo-poderoso. Está entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, esse pessoal todo está debaixo de idolatria. Eu não posso adorar a Yahshua. Eu não posso adorar a Yahshua, porque Yahshua é uma criatura. Romilson Thaís, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Fala que ele é o primogênito de toda criatura. Só que se você for até um pastor, o pastor fala, não, o primogênito aí é outra palavra, significa que ele tem a primazia em tudo. Ah, é? Então vamos aqui, ó, Apocalipse 3, versículo 14. Ele fala, eu sou o princípio da criação de Deus na Bíblia Almeida, eu sou o princípio da criação do Criador. Ele é o primeiro da criação. O Eterno é o primeiro de toda criatura, Romeu? O Eterno é o primeiro de toda criação? Não, o Eterno é o Criador de toda criação. Yahshua não. Yahshua é o primogênito de toda criatura. Yahweh não. Yahweh é o Criador de toda criatura, inclusive do próprio Filho dele. Por isso que no livro de Apocalipse 3, versículo 14, ele fala, eu sou o princípio da criação de Yahweh. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, na Bíblia de Jerusalém, diz assim, Yahweh me criou como o primeiro de sua obra. Ali é Yahshua falando. Então ele foi criado pelo Eterno. Se ele foi criado, ele não pode ser adorado, meus irmãos. Porque no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24, fala assim, eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Eles adoraram a criatura no lugar do Criador. O Eterno está mostrando que os homens cometeram todo tipo de idolatria, adorando a criatura no lugar do Criador. Nós não podemos adorar o Filho, nós temos que adorar o Pai, porque o Pai é o único Criador e Ele é a origem de tudo. Quando você chega no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1 e 2, lá diz que a origem de Yahshua é de tempos antigos. A origem dele é de tempos antigos. Então ele tem origem, já o Eterno não. Yahshua, a origem dele é desde tempos antigos, lá de trás, antes de o Eterno criar a terra. A origem dele é antes do Eterno criar a terra. Só que ele tem origem, já o Eterno não. O Eterno não tem origem. O Eterno, ele fala, eu sou aquele que era, que é e que sempre será. Eu sou o autoexistente. Eu sou o Eterno, o único, aquele que sempre existiu e sempre vai existir. Já o Filho não. O Filho fala, a sua origem é de tempos antigos. Então, se ele tem origem, ele não pode ser adorado. Tudo que tem origem não pode ser adorado, meus irmãos. Vou trazer para vocês aqui, ó. A Escritura nos mostra que o Eterno ele não pode ser tentado pelo mal. Mas Yahshua Mashiach foi tentado pelo mal, foi tentado por Satanás. Isso está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 8. Foi tentado, foi oferecido para ele a glória do mundo. Se ele fosse o próprio Eterno, se ele fosse, como dizem aí os pastores, Deus encarnado, o próprio Criador encarnado, olha que Satanás ofereceu a glória do mundo para ele, ele poderia ter virado e falar, não, moço, eu sou o Criador de tudo, eu sou o dono de tudo. Não, mas ele não falou por quê? Porque ele era 100% homem e ele é o filho do Eterno, ele não é o próprio Eterno. Quando ele morreu no madeiro, se ele fosse Deus encarnado, ele não poderia morrer. Por quê? Porque o Criador, ele é imortal. Isso está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Fala que o Eterno, ele é o único ser imortal que habita em luz inacessível. Então ele não pode morrer. Por quê? Porque ele não é homem. Onde está escrito que ele não é homem, Romeu? Oséias, capítulo 11, versículo 9, diz que o Eterno Yahweh não é homem. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que o Eterno não é homem para que minta e nem se arrependa. Você já deve ter lido essa passagem. Mas Oséias, capítulo 11, versículo 9, também mostra que ele não é homem, ele é o Criador. Tem passagem que fala que nele não há sombra de mudança, ou ele não muda, nunca mudou e nem muda. Por quê? Porque ele é o ser eterno, nunca vai se tornar um homem. Ele é o Criador e nunca vai se tornar uma criatura. Esse é Yahweh dos exércitos. Satanás bateu na face de Yahshua, o homem. Ele bateu na face da criatura, ele não bateu na face do Criador, como os pastores estão ensinando para você aí, meus irmãos. Satanás não tem essa ousadia e nunca vai ter, e o Eterno nunca vai permitir a criatura bater na sua face. Isso é princípio de soberania. Yahweh é o supremo, é o Eterno, habita em um trono inacessível, habita em glória inacessível, nunca pisou nessa terra e nunca vai pisar.
Porque a Bíblia diz que se ele chegar perto do sol, o sol se ofusca. Então quem veio na terra foi o filho dele, não foi o próprio Eterno. Quem veio aqui foi Yahshua o homem. Yahshua o homem. Como é que ele veio, Ramos? Como é que ele estava lá na glória? Ele era um ser celestial, um ser divino. De ser celestial, ele se transformou em um homem de carne como nós. Se tornou um ser mortal. Um homem. É tanto que ele morreu pregado lá no madeiro e morreu clamando pelo Eterno. Tá entendendo, meus irmãos? Vou pegar aqui agora. Se Yahshua era o Criador, era Deus encarnado, então Deus dormiu no barco e a palavra do Criador falhou. Pois está escrito que Deus, o Criador, não dorme. Salmo 121, versículos 3 e 4. Mas Yahshua dormiu. Lucas 8, 23 e 24. Tá vendo, meus irmãos? Os Salmos falam que o Criador, o Eterno, nunca dorme. Nunca dorme. Ele está sempre acordado, porque ele é o Eterno. Mas Yahshua dormiu. Por quê? Porque ele se tornou um homem, uma criatura. Ele se tornou um ser mortal. Ele era 100% homem. Ele tinha todas as necessidades que nós temos hoje. Inclusive a de dormir.